foi nesse mesmo dia também que fui impactado por um grupo de missionários da igreja que levaram marmitas, né? E ao me entregar, um rapaz falou, ó, Deus é na sua vida. Eu falei, eu sei, querido. E ele veio querer falar para mim da palavra de Deus, só que eu tinha conhecimento, só que muita ignorância. E eu falei, cara, tudo que você vir falar para mim de Deus, eu já sei. Aí ele falou, então por que você continua aí? Aí foi que eu, putz, por quê, né? Precisava alguém para te desafiar, de ser diferente, pra né? me fazer uma pergunta que eu não estava fazendo. E você vê que as perguntas transformam vidas? Sim, demais. Por isso que se você quiser mapear a sua individualidade, a sua mente, você precisa fazer um mapa de ambas as áreas da sua vida. Sim. Tanto do passado que você se curou, do que você não se curou. Você precisa saber qual é o seu ponto fraco, o seu ponto forte. Você precisa fazer perguntas sobre aonde que você quer viajar. Se alguma pessoa chegar para você e falar qual é o destino que você quer ir para o futuro, qual você responderia? Se alguém me perguntasse? Hoje você quer viajar para ir para onde? Nossa, são tantos lugares que... Você vê, olha só o pensamento. Se você tivesse pensado sobre o assunto, você já teria respondido naturalmente na hora, 1 segundo. E a falta de pensar sobre assuntos gerais, isso eu dei um exemplo da viagem. Mas imagina, quantas vezes na nossa vida a gente não se faz perguntas o suficiente, daí a gente tem que vir uma pessoa de fora. Por isso que a gente vê Deus através das pessoas. Sim. A pessoa faz a pergunta porque uma simples pergunta que você precisava responder para si mesmo, você não se fez. Daí vem uma pessoa lá e de repente te toca. É Deus através da vida daquela pessoa. E hoje é você que está nessa posição de levar a transformação. De levar a mensagem, né, e você faz as perguntas certas. Eu vejo, né, no seu trabalho, agora nos seus e-books. Tanto que foi onde me encontrei, foi na área de coach, porque muitas pessoas têm muito preconceito com coach, né? Por ter viralizado, acho que foi, se eu não me engano, em 2022, aquele escândalo do Pico dos Marins com Pablo Marçal, de, você é o coach da montanha, isso e aquilo, e isso acabou virando uma frase muito popular, né? É papo de coach. Mas como assim é papo de coach? Porque muitas vezes o que o coach fala é o clichê, mas o clichê, ele funciona, que é o óbvio que a pessoa não está aceitando. É a verdade que ela precisa aceitar. E o processo de coach é muito baseado em perguntas. Você não fala, você tem que fazer isso, isso, isso. Não. Ele chega e fala assim, por que sua vida está assim? Ele vai estimular o pensamento. pensamento. Cada um tem as suas próprias respostas. Cada um tem Só suas próprias respostas. Só basta fazer as perguntas. Certas. Você vê que a vida, ela não é sobre respostas. Não. É sobre perguntas. É sobre perguntas. Imagina só, uma pessoa naquela época, antigamente, a gente poderia criar qualquer coisa. Poderia ser qualquer pessoa que criou, um criou o avião, um criou a luz, Sim. Um criou o carro, o outro criou um liquidificador, vai indo. Mas essas pessoas se fizeram perguntas. Nossa, mas por que eu não consigo fazer um suco numa máquina que vá triturar isso, não precisa fazer esse serviço todo? Talvez seja até um preguiçoso que se fez uma pergunta tão bem feita que conseguiu arrumar uma solução. E a vida precisa disso. Se você não se conforma com alguma coisa, não fica calado. Vai lá, procura solução. Porque às vezes não existe ninguém que você se identifica, mas você pode ser o primeiro. E nesse caso que você está falando, nesse ramo de coach, de escritor, de levar tanto conhecimento e influenciar positivamente as pessoas, levar cura, você pode ser a chave da prosperidade para abrir a porta para sua família inteira passar. Sim, com certeza. E outras milhares de vidas passar. Olha só como que funciona a vida. Sim. Imagina, tem pessoas que ficam ali batendo na porta. Outros são a chave. Simplesmente ele abre aquela porta e passa e fala, olha gente, vem aqui. É igual aquele mito da caverna de Platão. Você já ouviu? Não. Sobre o dragão? Não. O mito da caverna fala que tinha uma caverna, eu vou falar da forma que eu lembro. E lá tinha muitas pessoas acorrentadas. Eu vou te pedir um momento rapidinho para mim ir no banheiro enquanto você conta essa história da caverna de Platão. Por favor. E esse mito da caverna fala que tinha muitas pessoas acorrentadas dentro de uma caverna e lá ficavam todo mundo ali gritando no meio das sombras, da escuridão. E um dia, né, uma pessoa ficava olhando para fora, sempre querendo sair e tinha medo, porque sempre que aparecia lá fora umas sombras, e eles falavam lá do lado de fora da caverna, tinham sombras.
E ali no meio daquele medo, e todo mundo agia, gerações crescia da mesma forma, naquela caverna, fechados, acorrentados. Um dia, um deles decidiu sair, se desprendeu, né, se soltou daquela caverna e resolveu sair. Por passar muito tempo na escuridão, ele não conseguia enxergar. E nisso demorou ele conseguir enxergar, porque quem passa muito tempo na escuridão, imagina só, quando o sol bate no olho, você fica cego, você não consegue enxergar. E quando ele olhou, ele viu que era apenas pessoas comuns, trabalhadores comuns passando ali, era apenas uma estrada. E o que refletia, que o pessoal achava que eram grandes monstros, era apenas a sombra daquelas pessoas que refletia dentro da caverna. E ele foi à caverna e falou: vem, gente, não tem nenhum monstro aqui fora, é mentira, saiam da caverna. E ninguém saía. E o intuito dessa história é falar sobre sair da caverna. Você sair, às vezes, de uma vida muito monótona, você imitar a maioria das pessoas. Às vezes você é aquela primeira pessoa que vai se desprender das suas crenças, das suas limitações, dos seus padrões e vai viver uma experiência excelente, uma experiência fantástica. E você vê que interessante? Bastou um para poder mudar, só que os outros não quiseram, continuaram do mesmo jeito. Depois a percepção deles, isso, né, sobre... Bastou, ele foi viver a vida livre, saiu daquela cadeia, daquela caverna. E tem muita gente que, assim, por mais que chegue uma pessoa rara e fala: olha, vem aqui, ó, um caminho de cura, um caminho de prosperidade. Não, aqui tá confortável, eu não vou, aqui tá bom. E aí que a gente entra, esse propósito de trazer conhecimento, de trazer individualidade. Porque eu imagino, gente, a individualidade ela é preciosa. Se você souber sobre a sua individualidade, você vai escolher um relacionamento fantástico, uma profissão certa, fantástica. E se você mudar de opinião, falar assim: não me identifico, você troca e tenta de novo. Mas tem que tentar, porque tem pessoas que estão numa fase de ter 40 anos de idade, eles olham, falam: caramba, eu já sou velho demais para fazer alguma coisa nova, eu já errei demais, eu sou errado. Ou 50 anos, 30 anos, nossa, já falhei demais, não quero errar mais, não quero tentar, já tentei de tudo. E com isso, perde todas as oportunidades. Mas imagina só, se essa pessoa que tem 40 anos vai morrer só com 80, vamos supor que vai morrer com 80, sim, quanto tempo que essa pessoa perdeu? Exatamente. Ela vai perder a vida, mas vai ficar lá na mesma mais 40 anos... mas não vai sair. Não vai sair. Não vai tentar. Ela mesma se limita, né? Ela mesma coloca obstáculos na frente dela que, na verdade, nem existem.